Hoje nós iremos falar sobre um tema que é escândalo para algumas pessoas, mas é realidade para todos, né? Nós iremos falar hoje sobre o purgatório. A palavra purgatório, ela não encontra na palavra de Deus, na Bíblia. Mas Deus deu à sua igreja a uniforme sabedoria para discernir, né, a sua Santa Escritura. E a Igreja Católica definiu este lugar como purgatório. Então, vemos que desde o Antigo Testamento, que Deus já fala sobre este lugar, pelo profeta Isaías. Também vamos ver lá em Mateus 5, 25 e 26. Vamos também acompanhar em 1 Pedro 3, 18 e 21 e em 1 Coríntios de 3, de 11 a 15. No livro do profeta Isaías, no capítulo 24, e do versículo 21 ao versículo 22, a palavra de Deus nos fala assim: neste dia, Javé julgará no céu o exército do céu e na terra os reinos da terra. E será todos reunidos e preso na cadeia, ficará fechada na prisão, e só depois de muito tempo é que serão julgados. Veja que no Antigo Testamento, pelo profeta Isaías, a palavra de Deus já nos dava essa dimensão deste lugar, onde as almas iriam ficar guardadas, esperando um julgamento. E este lugar, a Igreja Católica definiu como purgatório. Muitas pessoas se escandalizam quando falamos sobre o purgatório. Muitos contestam, falam que a palavra de Deus que não existe, porque Deus não iria fazer isso com as almas. Mas veja, o purgatório é para que a pessoa consiga a sua purificação total. As almas que foram ao purgatório é porque não alcançaram a sua purificação na terra diante de Deus. Então Deus dá uma chance para aquelas almas e leva ao purgatório para que depois isso se faça um julgamento. Então assim, desta forma, como a palavra de Deus nos esclarece, nos mostra, estas almas terão a sua chance de ser purificada pelo fogo. Por isso que a Santa Igreja define este lugar como purgatório. Veja o que a palavra de Deus nos mostra em Mateus 5, no capítulo 5, no versículo 25 e 26. Se alguém faz alguma acusação contra você, procure logo entrar em acordo com ele, enquanto estão a caminho do tribunal. Senão, o acusador entregará você ao juiz, e o juiz entregará você ao guarda, e você irá para a prisão. E eu garanto, daí você não sairá enquanto não pagar até o último centavo. Então, mais uma vez, Jesus Cristo nos mostra que se nós não nos reconciliarmos com os nossos irmãos, se nós não se reconciliarmos também com o Senhor, nós iremos a caminho do tribunal e lá o juiz nos entregará ao guarda e seremos presos. E só sairemos de lá até quando pagar o último centavo. Então, mais uma vez, o Senhor nos mostra um local onde as almas irão ficar. Há uma prisão? Não, mas um lugar aguardando o julgamento. Há um dia para ser purificado, como o profeta Isaías falou no Antigo Testamento. Lá todos ficaram presos e depois julgados. Aguardará o seu julgamento final. Então, meus amados irmãos, não tem a palavra purgatório, mas tem, pela sabedoria da Santa Igreja, concedida por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, a Santa Igreja Católica definiu este lugar onde a palavra de Deus fala que as almas ficarão ali aprisionadas para aguardar o seu julgamento, que é o julgamento da purificação, como purgatório. Então, a palavra purgatório foi definida pela Igreja Católica na interpretação dessas passagens que a palavra de Deus nos fala. Vejamos o que a palavra de Deus nos fala no livro de 1 Pedro. 1 Pedro 3, do versículo 18 ao versículo 21. No versículo 18, a palavra de Deus nos fala assim: de fato, o próprio Cristo morreu uma vez por todo pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de os conduzir a Deus. Ele sofreu a morte em seu corpo, mas recebeu a vida pelo Espírito. E foi então que proclamou a vitória, inclusive para os espíritos aprisionados. Falo das pessoas que foram rebeldes outrora, no tempo de Noé, quando Deus
demorava para castigar o mundo. Enquanto isso, Noé construiu a arca, e no qual somente 8 pessoas foram salvas por meio da água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. E não se trata de limpeza e de sujeira corporal, mas do compromisso solene de uma boa consciência diante de Deus, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Veja, meus amados irmãos, que aqui mostra que Jesus Cristo, ao ressuscitar, ele fez aquela libertação daquelas almas que ali estavam aprisionadas. Aquelas almas daquelas pessoas rebeldes, aquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus, aquelas pessoas que ouviram e não seguiram retamente a palavra de Deus. Mas Deus deu uma segunda chance àquelas pessoas e levou a este julgamento, a este lugar aprisionado, ao qual a Igreja Católica chama de purgatório. E lá, quando aquelas almas estavam lá, aprisionadas, aguardando isso do tempo de Noé, a ressurreição de Jesus Cristo, para que assim ele pudesse salvar estas almas. Então, se naquela época, no tempo de Noé, no tempo do profeta Isaías, o Senhor já dava a dimensão deste lugar, onde que as almas iriam se aguardar pelo julgamento, por não ter completado aquela sua purificação diante de Deus na terra, mas que foi ouvinte da palavra de Deus, mas que foram pessoas que trouxeram para si a palavra de Deus, mas não a praticou corretamente, e aí o Senhor não iria abandonar essas pessoas, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é misericordioso, ele é justo e não injusto. Creio eu que não seria justo que essas pessoas que vivem sobre a terra, praticando a palavra de Deus, não de forma retamente, mas assim mesmo comenta, vive, ouve e traz em prática, mesmo em prática poucos falhas, mas seria injusto que Deus a desprezasse essas almas e lançasse direto no fogo e ali seria para elas o fim. Mas nosso Deus, como é misericordioso e como é justo, ele dá a oportunidade para que essas almas, assim mesmo, não vivendo uma vida reta diante dele e que não se enxergou ao 100% de sua purificação na terra, mas que passassem por essa purificação, mas que passassem por uma purificação que aguardasse o julgamento para ser purificado, e este julgamento é pelo fogo. Então, a Igreja Católica nos mostra, e a palavra de Deus também nos mostra a existência desse purgatório, a existência dessa esperança de um julgamento pelo fogo, para que as almas não se percam, não vá direto para o inferno, mas que tenha esta oportunidade de ser purificada, porque no céu não entra alma impura. Ela tem que ser purificada 100%, como Jesus Cristo foi purificado. E para se alcançar essa purificação 100%, aqueles que não conseguiram alcançar, eles passam pela essa provação. Eles vão para esse fogo. Vejamos o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 3, do versículo 11 ao versículo 15. A palavra de Deus nos fala aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 11 até o versículo 15, nos mostra: ninguém pode colocar um alicerce diferente daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre o alicerce com ouro, prata, pedra preciosa, madeira, capim ou palha, a obra de cada um ficará em evidência no dia do julgamento. A obra ficará conhecida, pois o julgamento vai ser através do fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra do construtor sobre o alicerce resistir, o operário receberá uma recompensa, e aquele, porém, que tiver sua obra queimada, perderá a recompensa. Entretanto, o operário se salvará, mas como alguém que se escapa do incêndio. Então, a palavra de Deus nos mostra que estas almas aprisionadas, como falou o profeta Isaías, como falou também na carta de 1 Pedro, e também como o Senhor Jesus Cristo falou lá em Mateus 5, onde ele fala que deveremos nos conduzir e tiver algo contra um dos nossos irmãos, que nós reconciliemos com ele, por enquanto estamos ao caminho do tribunal. Porque esse tribunal existe e esse julgamento é visto e falado aqui na 1 Coríntios. É um julgamento pelo fogo. Veja, meus amados irmãos, que o ouro ele é purificado no fogo, mas ele continua sendo ouro. Assim também a prata, assim também a pedra preciosa. Mas porém, a madeira e o capim, não, o fogo a destrói. Então aquele que construiu sua obra, que foi uma obra bem alicerçada em Jesus Cristo, que viveu a palavra de Jesus Cristo em sua vida, construiu uma obra de ouro, construiu uma obra de prata e construiu uma obra de pedras preciosas, esse vai ganhar a recompensa.
Porém, aquele que viveu a palavra de Deus, mas não viveu atingindo o seu 100% de purificação, mas ele vai passar por este julgamento para que ele possa ser purificado e assim chegar ao paraíso e viver com Deus. Então ele construiu uma obra de capim, uma obra de madeira. O fogo consome o capim, o fogo consome a madeira. Então perderá aquela alma só a recompensa, mas não perderá a sua salvação. Então a recompensa é essa que só o Senhor Jesus Cristo vai nos mostrar quando chegarmos ao paraíso. Mas a salvação dele está para todos. O julgamento, sim, irá existir. O purgatório, como a Igreja Católica nos mostra, sim, esse purgatório existe. A palavra de Deus nos mostrou claramente a existência desse lugar, onde almas ficaram aprisionadas, aguardando o julgamento. O próprio Jesus Cristo nos fala que seremos lá lançados diante do juiz, e o juiz nos entregará ao guarda, e o guarda nos lançará na prisão, e dali só sairemos quando pagamos o último centavo. Então, é essa dimensão que a Santa Igreja Católica, pela sabedoria decidida pelo Espírito Santo para a Igreja, que nos mostra que existe o purgatório. Então, a Igreja Católica colocou esse nome, adotou esse nome de purgatório, mas isso existe. E para que ninguém diga que não existe, deveres meditar na palavra de Deus e buscar esses termos bíblicos a qual nós estamos aqui trazendo para o nosso canal hoje, para os nossos irmãos hoje, para ver, acompanhar esses termos bíblicos e vai ver que existe esse lugar. Que a palavra de Deus nos mostra essa dimensão, que a palavra de Deus nos mostra que tem esse julgamento pelo fogo, e que esse fogo, a Santa Igreja Católica adotou o nome de purgatório. Por que o nome purgatório? Porque a palavra de Deus fala purgatório, que é purgar, limpar, purificar, expiatório, né? E este lugar de expiatório é um lugar que nós iremos interceder por essas almas que ali estão. Que quando fazemos um sacrifício de expiatório, é alguém que faz o sacrifício por nós. Então nós que estamos na terra, poderemos sim rezar e interceder pelos nossos irmãos que estão aguardando esse julgamento. Então fazemos assim um sacrifício expiatório para aqueles almas, para aqueles irmãos que ali estão. Então, meus amados irmãos, o purgatório verdadeiramente existe. Mas vamos caminhar retamente no caminho do Senhor. Vamos buscar a nossa perfeição aqui na terra, vivendo em santidade e em comunhão com o Senhor, para que possamos nós construirmos uma obra de ouro, possamos construir uma obra de prata ou pedra preciosa, para que não percamos a recompensa, para que no julgamento que iremos passar, não perdemos a nossa recompensa. E se nós nos encontramos diante de Deus, um pouco tortuoso, um pouco errando no caminho do Senhor, mas que se voltamos para Ele, para que buscamos Ele para a nossa vida, para que andamos retamente, para que possamos nós receber esta recompensa, para que possamos nós também não passar por este julgamento de fogo. Porque aquele que atinge a sua perfeição diante de Deus, aos 100%, um imitador de Jesus Cristo, como o próprio Cristo disse, sede os meus imitadores, esses que são imitadores do Senhor, como Nossa Senhora, como São Francisco, São José, esses homens e esta mulher santa diante de Deus, não passaram por este julgamento, porque chegaram ao máximo de excelência, de obediência e de temor a Deus. Então, que nós também buscamos diante de Deus esse temor, que buscamos trilhar este caminho em obediência, para que não passemos por este julgamento. Mas se caso tivemos que passar por este julgamento, que passamos com nossas obras de ouro, de prata ou de pedra preciosa. Então Deus nos mostra na sua palavra que haverá este julgamento. Então saberemos que o purgatório existe e que nós deveremos nos livrarmos do purgatório, mas que se entrarmos pelo purgatório, que levamos uma obra perfeita diante de Deus, para que o julgamento não destrua e alcançamos nossa recompensa diante de Deus. Medite nessas palavras, estude nesse versículo bíblico e você vai entender mais sobre a palavra de Deus e sobre o purgatório.